ler juntos. Salmo 23 diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me falta. Em verdes pastos me faz descansar, e para as águas tranquilas me guia em paz. Restaura-me o vigor, em outras versões, refrigera a minha alma, e conduz-me nos caminhos de justiça por amor de seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Tu preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Me honrarás ungindo minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Repete comigo. E fazendo transbordar meu cálice. A felicidade e a misericórdia certamente me acompanharão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por dias sem fim. Vamos orar? Tá boa a minha voz para vocês? Tá? Vamos orar. Senhor Deus, Pai, eu quero entregar esse momento nas tuas mãos. Nós estamos vivendo o ano do transbordar. E nós queremos aprender mais do que o Senhor tem proposto para nós, não só nesse ano, uma ênfase nesse ano, mas para a nossa vida, durante todos os dias da nossa vida. Espírito Santo, fala profundamente ao nosso coração. Eu creio, Pai, que o propósito aqui é a gente sair fortalecido pelo Senhor, através da sua palavra. Faz isso nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. A pregação de hoje, ela foi baseada num desafio que o pastor Cezinha colocou no grupo de Rede de Apoio Pastoral Zoe. Ele tem um grupo, de todos os pastores da Zoe, e ele nos desafiou a nos aprofundar nesse texto e entender melhor o transbordar de Deus. E bem na hora que ele mandou esse desafio, eu estava lá na praia, não estava fácil, estava difícil. Nessa hora, mais especificamente, ainda eu estava na piscina, conversando das coisas de Deus. Meu Deus, que luta. Mas eu sei que os irmãos estavam orando lá por mim, para vencer essas lutas. E estava conversando eu, a Lê e o meu pai. Estava nós três, Samuel só fazendo bagunça na água. E a gente começou a conversar sobre isso. E mexeu muito comigo essa palavra. E eu entendi que seria muito importante, seria interessante compartilhar com a igreja aquilo que Deus foi fazendo no nosso meio naquela hora. Então, o salmista, ele afirma: o meu cálice transborda. O meu cálice transborda. A gente entende que o cálice significa a vida dele. Então, o salmista, ele está experimentando um tempo onde ele está transbordando. Quem aqui deseja transbordar esse ano? No ano de transbordar, né? Ninguém quer chegar no final do ano falando: rapaz, experimentei só umas gotinhas. Tem uma vez uma mulher que era discípula da Letícia em Pissarras. Ela foi para o encontro com Deus e ela falou assim: pastora, a impressão que eu tinha é que eu via as pessoas mergulhando na presença do Espírito. E quando elas pulavam, espirrava algumas gotinhas. E essas gotinhas pegavam em mim. Aí ela falou assim: posso fazer um encontro de novo? Pode. Mas quantas vezes precisar, se você quer transbordar, faça. Mas eu creio que ninguém aqui deseja chegar no final do ano e falar assim: experimentei só umas gotinhas. Todos aqui desejam transbordar. E o salmista, que é conhecido pela maioria dos teólogos como o Davi, ele está passando por um período onde ele está transbordando. E de maneira muito simples, eu gostaria de descobrir aqui junto com vocês algumas lições que nos ajudarão a experimentar o transbordar de Deus em nossas vidas. Amém? Então, o primeiro princípio é o seguinte: o transbordar de Deus é para ovelhas
saudáveis. Versículo 2 até o 3 fala assim, versículo 2 até o 3 diz assim: em verdes pastos me faz descansar, para as águas tranquilas me guia em paz, restaura a minha alma, refrigera a minha alma, restaura o meu vigor, conduz por caminhos de justiça. Então, eu tenho uma convicção no meu coração. O maior desejo de Deus é nos tornar ovelhas saudáveis. A Bíblia mostra que é Ele que está fazendo, é Ele que está guiando por pastos verdejantes, águas tranquilas. Deus, Ele deseja nos ensinar a descansar. Quantos aqui, eu estava lendo no Levíticos, que Deus, Ele fala assim, vocês vão precisar descansar uma vez, um dia, né? Um dia na semana. E agora, depois de Jesus, o nosso descanso não está limitado a um dia, mas o nosso descanso tem a ver em andar com Ele, conhecer mais Ele. Então, Deus, Ele deseja nos ensinar a descansar. Ele quer nos sustentar, nos suprir as nossas necessidades, né? Ele deseja nos ensinar os caminhos de justiça. Então você está lá, conversando com Deus, orando, lendo a Bíblia, e Ele vai te ensinando por caminhos de justiça. E quanto mais você vai ouvindo Jesus, quanto mais você vai ouvindo o pastor, você vai se tornando uma ovelha mais saudável. A única coisa que uma ovelha precisa fazer para se tornar saudável é ouvir o pastor e seguir ele. Não é tão difícil assim. Quantos concordam comigo? Eu sei que às vezes envolve umas coisas mais profundas aí. Às vezes Deus pede algumas coisas e a gente tem tanta dificuldade de obedecer, ou não é verdade? Mas você tem ouvido a voz do teu pastor, de Jesus, de Deus? Você consegue entender quando Ele fala com você? Você tem experimentado o refrigério na alma que Ele deseja te dar? Você tem experimentado isso? Essa semana, teve 2 momentos específicos que eu precisei tomar 2 decisões, que eu estava em dúvida. Eu sempre falo, meu temperamento, ele pende para insegurança. E eram decisões importantes que eu precisava tomar. E então eu fui ouvir o meu pastor. Os 2, né? Jesus, e também pedi um auxílio para o pastor Cezinha. A gente fala, Jesus usa a vida dele. Mas antes de eu conversar com o Cezinha, meu coração estava bastante em paz, né? Porque no meu devocional, Jesus me mostrou claramente o que eu deveria fazer, qual decisão eu deveria tomar. Sabe, você ser conduzido pelo pastor, e ele vai te direcionando em segurança, e você está lá, cansado, e vem Jesus e refrigera a sua alma. Você experimenta a presença dele, e você fica igual a Dona Francisca, glória a Deus e aleluia, ou não é? Você refrigera, e Deus, Ele deseja fazer tudo isso em nós. E eu lendo esse texto, eu percebi um sinal que demonstra se uma ovelha é saudável ou não. E você vai poder colocar sua vida diante desse sinal e perceber se você tem sido uma ovelha saudável ou não. A ovelha saudável é aquela que fala assim: o Senhor é meu pastor e eu não sinto falta de nada. Né? Tem muitas pessoas que entenderam errado esse texto. Eles falam assim: o Senhor é meu pastor e de nada me faltará. Tem uma versão que fala assim, né? Nada me faltará. Então tudo que eu quero Ele vai me dar. Deus, pastor, me dá tudo que eu quero. E não é isso. A ideia desse versículo não é que Ele vai dar tudo que eu desejo. A ideia é a seguinte: Ele é o meu pastor. Eu não sinto falta de nada, porque eu tenho Ele. Você se sente assim? Você olha para a sua vida e fala assim: o Senhor é meu pastor, eu não sinto falta de nada.
Ele está cuidando de mim, Ele está me sustentando, Ele tem refrigerado a minha alma, tem me fortalecido todos os dias, porque o transbordar, ele acontece em ovelhas que têm usufruído dessa relação entre pastor e ovelha, dessa maneira que o texto está mostrando, né? Segundo princípio, o transbordar de Deus é para aqueles que participam da mesa. A Bíblia fala assim: preparas-me uma mesa, né, diante dos meus inimigos. O que significa a mesa? Vamos lá, eu sei que a maioria de vocês já sabe, mas falem aí bem alto alguém aí para ver que eu estou certo de que todos saibam. O que significa a mesa? Comunhão, com certeza. Intimidade, né? Você participar da mesa com Deus é você experimentar da comunhão com Ele, da intimidade dEle. E só experimenta o transbordar de Deus quem usufrui da mesa. E é interessante, é que ele fala assim, prepara uma mesa diante dos meus inimigos. Mesmo a gente tendo inimigo, eu queria dizer, mesmo que a gente tem desafios, que tem dificuldades, todos os dias existe uma mesa preparada para você. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala assim: todos os dias, Deus prepara uma mesa para você. Se você deseja transbordar esse ano, se você quer chegar a viver como Davi viveu, que ele fala assim: meu Deus, meu cálice transborda, eu estou transbordando. Se você quer viver isso, você tem que experimentar da mesa todos os dias. Eu gosto muito de lembrar os irmãos da oração do Pai Nosso, que ele fala assim: o pão nosso de cada semana, não, né? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Deus, ele está nos desafiando e nos ensinando a buscar, a participar da mesa dele todos os dias. Gosto muito também daquele exemplo, quando o povo está no deserto e a Bíblia fala que Deus dá o maná. O maná é o alimento espiritual, você come desse maná, que é o alimento que vem de Deus, que vem do céu, que vem do alto. Então você experimenta o refrigério na alma, você se sente forte, você se sente alimentado, você experimenta o descanso quando você experimenta esse maná. E a Bíblia fala que todas as manhãs, em forma de uma neblina, Deus mandava o maná e eles tinham que ir lá colher, participar daquela mesa que Deus estava preparando para eles. Teve um cara lá que falou assim: eu vou guardar o maná de hoje até amanhã. Aí a Bíblia fala que quando ele foi ver o maná que ele tinha guardado do dia anterior, estava cheio de bicho, apodrecido. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala assim: o maná de ontem dá bicho. Deus, ele quer que a gente experimente uma mesa preparada com alimentos fresquinhos, com palavras que têm a ver com o seu dia. Eu gosto muito, eu tenho listo, recentemente eu li Êxodo, agora acabei o Levítico, e se você vê, praticamente o início de todos os capítulos diz assim: disse o Senhor a Moisés. Moisés, a cada movimento dele, ele ouvia o Senhor, e ele se fortalecia, por isso que ele transbordava, por isso que ele foi um instrumento de Deus para abençoar nações, porque todos os dias ele participava da mesa. Eu estou estudando, eu fiz um desafio para mim mesmo, ler essas partes, percebendo se Moisés entrou ou não no Santíssimo Lugar, porque a Bíblia fala que Arão entrava uma vez por ano, o sumo sacerdote. Mas a minha conclusão que eu tenho chegado, depois eu posso contar os meus argumentos, é que Moisés, ele tinha livre acesso. Livre acesso. Ele entrava todo dia, toda hora, a hora que ele queria. E eu acho que Arão viu Moisés e começou a querer entrar todo dia, e Deus falou assim: Moisés, fala para Arão que é uma vez por ano.
né? Mas graças a Deus que o véu foi rasgado e todos nós somos sacerdote. Todos nós temos acesso ao Pai todos os dias. A mesa é Ele quem prepara. Creia nisso, entenda isso. Todos os dias Deus prepara uma mesa para você, diante dos seus inimigos. Os inimigos, eu acho que é de propósito que o salmista fala isso. Ele só podia falar assim: Deus prepara uma mesa para mim todos os dias. Mas ele fala assim: Ele prepara uma mesa diante dos inimigos. Os inimigos são aqueles que fazem de tudo para nos tirar da mesa. Os principais inimigos nossos, fala para a pessoa que está do seu lado, fala assim: o teu principal inimigo é aquele que te tira da mesa. Sabe, porque quando a pessoa está experimentando a mesa todos os dias, na presença de Deus, cheio do Espírito Santo, fortalecido nele, ele é mais que vencedor, ele vai vivendo de glória em glória, ele vai transbordando, mas existe alguns inimigos que fazem de tudo para nos tirar da mesa, da intimidade, da comunhão com Jesus. Qual é o seu inimigo? Para aí para pensar um pouquinho. Eu fiquei pensando alguns inimigos que se levantam na nossa vida. A ansiedade é uma inimiga da mesa. Uma pessoa ansiosa, ela não consegue desfrutar da mesa. Você já viu uma pessoa ansiosa que vai tentar sentar na mesa para comer, né? Às vezes ela até abaixa assim, porque é muito longo a distância do prato até a boca, né? Ela quer comer rápido, ela nem sente o gosto da comida, né? Fica até com bafo. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala assim: não come rápido não, porque dá bafo. Não precisa falar não, estou brincando. Eu creio assim, sabe? Tem pessoas que vai para a presença de Deus já com pressa para sair. Começa na presença de Deus e já olhando no relógio, fala assim: eu tenho que ir embora, tenho que trabalhar, sabe? Ansioso. A preocupação nos tira da mesa. Às vezes você vai ter lá, querer usufruir dessa mesa, desse alimento abençoado que Deus está te proporcionando, mas a preocupação não te deixa parar, a tua cabeça não para. Ansiedade, preocupações, problemas emocionais, depressão, tantas coisas. A carne, quando falo da carne, a preguiça, a comodidade, tantos os inimigos que se levantam para nos tirar da mesa. O diabo e suas armadilhas, condenação, culpa. O medo do futuro nos tira da mesa. Às vezes você está com medo de como vai ser o futuro, então você quer viver em função de ter um futuro melhor. Esse medo do futuro nos tira da mesa. Ou não é verdade? As propostas e as seduções do mundo nos tira da mesa. A falta de organização e prioridade nos tira da mesa. Uma pessoa que tem uma vida bagunçada, com certeza não para na mesa. O segredo é a mesa. O transbordar de Deus está intimamente ligado à mesa, à intimidade. O transbordar é para aqueles que usufruem da mesa. O terceiro princípio é: o transbordar de Deus é para aqueles que valorizam a unção que Deus derrama. O salmista fala assim: Ele preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Ele fala assim: unges a minha cabeça com óleo. Então, a unção na Bíblia, ela tem a ver com capacitação. Por que uma ovelha, ela era ungida pelo pastor? Quem sabe me dizer? Fala aí, Alex. Para proteger dos insetos. Eles entravam pelo nariz, o inseto incomoda a gente, mas a ovelha ele mata. Então ele colocava aqui o óleo para proteger. E a cabeça, sabe, as moscas. O diabo é chamado na Bíblia como o senhor das moscas.
Então, existe uma unção que Deus derrama sobre a nossa vida, sobre a nossa cabeça. A cabeça é nos pensamentos onde nós temos as principais batalhas, é ou não é verdade? É aqui dentro que tudo acontece, nos pensamentos, né? E existe uma unção de Deus que nos capacita a vencer os inimigos que tentam nos tirar da mesa. Existe uma unção, uma capacitação de Deus para isso. Uma unção que nos ensina a descansar. Uma unção que nos ensina a experimentar o refrigério, que nos aperfeiçoa, porque a unção vem para nos aperfeiçoar, para nos tornar mais maduros. Porque são os maduros que experimentam da mesa. Está ficando claro? Porque os imaturos, eles não conseguem experimentar intimidade. Eles são facilmente tragados pelas suas imaturidades. Uma frase que eu gostaria que ficasse marcada na sua cabeça: as suas imaturidades te tiram da mesa. As suas imaturidades te tiram da mesa. Porque você acaba cedendo a elas. Isso te afasta do Senhor. O maduro, ele é aquele que, ainda que ele anda pelo vale da sombra da morte, ele fala assim: eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Pode ser o maior problema, pode ser a maior dificuldade do mundo, mas ele cresceu com Deus. O vale das trevas e da morte não tira eles da mesa. Ele está lá, diante da sombra e da morte, diante dos inimigos, e sabe o que ele está fazendo? Ele está usufruindo da mesa. Ele consegue usufruir da presença, mesmo diante das dificuldades. E ele fala assim: meus inimigos estão ali, o vale da sombra da morte está aqui, meu cálice transborda. Ele consegue transbordar, porque ele cresceu com Deus. O maduro sabe, né, no versículo 6, o maduro sabe que a bondade e a misericórdia os acompanharão até o final de suas vidas. Pastor, hoje está dando tudo certo, mas eu tenho medo de dar alguma coisa errada lá na frente. Não, os maduros sabem que o nosso Deus não abandona. Ele sabe que bondade e misericórdia os seguirão, os acompanharão todos os dias de suas vidas. E ele termina, fala assim: e eu habitarei na sua casa todos os dias sem fim. O maduro é aquele que consegue morar na casa do Senhor. Você já viu aquelas pessoas que falam assim: eu vou orar para ter paz de Deus? Alguém já usou essa expressão ou já ouviu isso? Vou orar para buscar a paz de Deus? Alguém já fez isso? Só eu? Não, só eu. Me ajuda. Obrigado. Não, nós não devemos orar para buscar a paz de Deus. Nós devemos andar em paz de Deus. Nós não devemos buscar o descanso, nós devemos viver no descanso. E isso tem a ver completamente com a mesa. Sabe quando a gente despreza esse óleo, essa unção que Deus derrama sobre a nossa cabeça? Sabe quando a gente despreza a unção? Quando nós não cremos na palavra de Deus. Porque se você está ouvindo Ele falar com você, se você tem estado com Ele, Ele tem te direcionado, se você crê que Ele é o teu pastor, então nada te afeta. A gente desvaloriza a unção quando a gente não crê. O transbordar de Deus, ele não tem a ver com a ausência de inimigos ou de problemas. O transbordar de Deus tem a ver com a capacidade de permanecer na mesa. Amém? O transbordar de Deus não tem a ver com a ausência de inimigo e de problema. Porque a gente vê que o salmista está cheio de inimigo, cheio de problema, ele está no vale da sombra da morte. O transbordar de Deus tem a ver com essa capacidade de permanecer na mesa.
E Deus, Ele deseja fazer isso em nós. Ele deseja nos ungir com essa capacidade de que nada, nenhuma sedução, nenhum problema, nada, nenhuma falta de organização, nada a carne, nada nos tire da mesa. É na mesa que nós somos ungidos. É interessante você perceber, e eu já estou terminando, pregação rapidinha, nós temos ceia hoje. É interessante a gente perceber a sequência. Deus prepara uma mesa, lembra que Ele prepara todos os dias uma mesa para nós? Está preparado uma mesa para nós todos os dias, Ele prepara uma mesa. E a Bíblia fala, então, que o salmista se achega à mesa. E daí ele fala assim, e Ele derrama o óleo sobre a minha cabeça, Ele me unge, e o meu cálice transborda. É essa sequência, né? Deus prepara uma mesa, você vai até ela todos os dias, Ele te unge e você transborda. Amém? Feche seus